Seja bem-vindo ao meu canal, O Investidor Cético, e nesse vídeo nós vamos falar sobre um tema que vai mais do que nunca exigir o nosso ceticismo. Esse é um daqueles vídeos assim que vem para mostrar por que esse canal tem esse nome, O Investidor Cético, e nós vamos falar sobre algo que é um dos grandes sonhos, um dos grandes desejos das pessoas, que é a tal da renda passiva. Eu ocasionalmente leio coisas no Medium, tem bastante gente, por exemplo, da área de finanças quantitativas, que publica aí alguns artigos interessantes lá, e eu estava vendo um artigo qualquer aí de meu interesse, e aparece aqueles quadradinhos que ficam ali do lado com artigos sugeridos, e um artigo falando sobre 5 formas de gerar renda passiva, e o autor do artigo fala assim, 5 ideias originais de renda passiva, como eu faço 4.580 dólares por mês. Uma boa grana, né? Nós estamos falando aqui, pela cotação atual aqui do dia da gravação, mais de 25 mil reais, né, de renda passiva. Quem não gostaria de 25 mil reais de renda passiva? Ok, só que esse tipo de artigo me deixa bastante frustrado, me deixa bastante aborrecido. E não esse artigo em particular, mas se você procurar por renda passiva na internet, ou se procurar o equivalente disso em inglês, é muito provável que você vá cair em sites que são verdadeiras picaretagens. Aliás, a gente nunca sabe se o autor é um picareta ou se simplesmente é uma pessoa ingênua que não sabe exatamente qual é o significado da palavra passiva, ou se é as duas coisas. Com sorte, se você procurar em português, é capaz de você cair num artigo meu, né? Eu até vou deixar o link aqui em algum lugar. Eu tenho um artigo que já é um pouco antigo falando sobre a tal da renda passiva, onde eu procuro explicar do jeito correto, né, que leva a sério o significado da palavra passiva. Mas vamos lá, né? O que é renda passiva? Nós temos algumas formas de definir renda passiva, mas neste momento vamos definir pela palavra passivo, mesmo no sentido de que a gente não precisa trabalhar por aquela renda. Então é um dinheiro que vem a nós sem que a gente precise fazer força para que esse dinheiro venha a nós. E por que esse dinheiro vem sem fazer força? Porque nós já fizemos força no passado ou alguém fez força por nós. A origem da renda passiva é o patrimônio, ou melhor que isso, aquilo que em economia a gente chama de capital, é o conceito econômico de capital. Eu sei que a maioria das pessoas, principalmente leigas em economia, acaba associando capital com dinheiro, né? Até em matemática financeira, qual que é o seu capital inicial, essas coisas todas. Mas num contexto mais amplo econômico, capital representa recursos que são usados para gerar riqueza. Então a gente pode ter o capital financeiro, dinheiro, ativos financeiros líquidos que têm valor, que geram renda. Nós podemos ter o capital físico e nós podemos ter capital intelectual. Eu diria que essas são as 3 principais famílias de capital. E quando nós temos capital, que é algo com potencial de gerar riqueza, e a gente permite que outras pessoas usem esse capital, nós somos remunerados por permitir esse uso, e isso é a tal da renda passiva. Então, para que uma renda seja passiva, é importante que a gente não trabalhe por essa renda. Ou, no máximo, faça uma manutenção muito pequena dessas fontes de capital. E quando a gente entra num artigo desses, no caso o artigo aqui que eu li essa semana, mas eu já li números similares, então o autor começa a falar algumas coisas que ele define como renda passiva. Então primeiro ele fala, né, para falar de uma coisa moderna, né, dos piscinas ou de liquidez, né, os liquidity pools de criptomoeda, onde as pessoas depositam ali suas criptomoedas e recebem ali uma remuneração por aquilo, né, como se fosse uma espécie de taxa de juros. Tá bom, vai, vamos assumir que isso pode ser uma renda passiva, nesse caso a criptomoeda a gente pode assumir que é um capital financeiro. Vamos dar uma forçada de barra aqui, vamos dar uma ajuda pro cara, né?
Aí uma outra coisa que ele fala segundo aqui, vender templates. Aí naturalmente o cara está falando de serviços gráficos, né? Quer dizer, template, seja o que for para um site, para design gráfico em geral, né? E aí dizer que você cria o template e coloca para vender também é uma tremenda forçação de barra chamar isso de renda passiva. Eventualmente você pode criar algo que vai ser um capital intelectual, então você criou um design, qualquer coisa, e essa coisa pode se vender sozinha. Mas a maioria dos designers que eu conheço por aí estão gritando por aí pela internet para tentar vender suas obras. E quando você está ativamente tentando vender, você está fazendo exatamente o contrário do que é renda passiva. Você está trabalhando por essa renda. Vamos ver o que mais aqui. Essa aqui é para cair da cadeira de tanto rir. Criação de conteúdo. Tá? Então, vou criar conteúdo para mídias sociais, criar conteúdo para blogs, criar conteúdo para vídeo. Pessoal, menos, né? Menos. Quer dizer, hoje o mundo não está sofrendo exatamente da falta de conteúdo, pelo contrário, nós temos excesso de conteúdo. Eu mesmo posso falar para vocês, eu sou um criador de conteúdo, e achar que você vai criar conteúdo e vai pingar dinheiro na sua conta também é um tanto quanto ingênuo. Pode acontecer, eventualmente, de alguém conseguir dar aquela acertada, aquela viralizada, mas é muito raro, isso é muito raro, tá? Então, de novo, a falar assim, vou virar blogueiro, etc e tal, isso vai ser uma renda passiva. Fora que também de passivo não tem nada. Pergunta para qualquer pessoa que tem um canal no YouTube, eu, por exemplo, tenho que constantemente ficar criando conteúdo. Quem tem um blog tem que constantemente ficar criando conteúdo. Isso soa para você como alguma coisa passiva? Aqui mais um, né? Na linha cair da cadeira de tanto rir, o autor fala aqui, criar um canal no YouTube sem rosto. Faceless Channel, né? Então, aquele canal que talvez você vai colocar só gráficos, vai colocar só imagens, um narrador, às vezes uma voz sintética narrando e falando que é renda passiva. Tudo bem, se fosse possível você fazer meia dúzia de vídeos e deixar no YouTube e daqui 10 anos essa meia dúzia de vídeo vai continuar te gerando dinheiro, seria maravilhoso, mas não é o caso. Quem acompanha YouTube, quem acompanha outras mídias sociais sabe que a produção de conteúdo é uma coisa constante, permanente, frequente, e se a pessoa deixa de criar conteúdo, ela para de criar conteúdo com frequência, o que acontece? Aquele canal morre, aquela mídia despenca. E, por último, ele fala aqui sobre criar músicas sintéticas e colocar, talvez, aí no Spotify para vender. Então é aquela coisa aqui, o que ele chama de renda passiva é renda que exige trabalho. Se não trabalho para você criar aquele capital, vai exigir trabalho para você vender aquilo. Então acaba caindo na armadilha, né, de muitos sites por aí que falam de renda passiva, que dizem assim, olha, escreva um e-book, faça um curso digital. Eu já fiz um monte de cursos digitais, eu já tive mais de 10 lançamentos digitais, né, de cursos online, e eu posso dizer que esses lançamentos de cursos online acho que foram as fases da vida que eu mais trabalhei, em termos de intensidade de trabalho. É tudo menos passivo. Então, muitas das pessoas que estão fazendo aí conteúdos falando sobre renda passiva, na verdade estão falando talvez sobre renda extra. Tá? Então, olha, eu tenho um emprego, eu tenho uma atividade, então eu vou criar aí um blog, um canal, um curso online, talvez na expectativa de fazer renda extra. Mas renda extra não é sinônimo de renda passiva. A verdade é que a renda passiva é uma coisa tão difícil de conseguir que a gente pode dizer que na maior parte das vezes ela é um mito. Ela nem existe, a gente até poderia argumentar que não existe, até porque aquilo que a gente chama de renda passiva, de novo, é um capital que foi formado por trabalho. Então quando a gente forma um capital, é como se a gente estivesse, na verdade, antecipando todo o trabalho para depois ter o retorno dele. O capital não se cria sozinho, ele não se cria do nada. E aí a gente pode começar a falar então sobre quais são as fontes de capital que realmente geram renda passiva. Então, as três principais que eu já havia mencionado antes, o capital financeiro, o capital físico e o capital intelectual. Sendo que o capital financeiro seria
os ativos financeiros geradores de renda. E para falar, antes de falar dos ativos geradores de renda, eu quero dizer de outro tipo de artigo, conteúdo sobre renda passiva, que também me revolta, né? Me deixa assim. Eu parei de ficar bravo com as coisas. Já foi muito pior no passado. Hoje eu simplesmente aceitei que a internet aceita tudo, né? Você pode mentir descaradamente, não tem problema. A regra agora é essa, infelizmente. Mas aí a gente vê alguns artigos falando assim, não, porque as pessoas ricas que têm renda passiva normalmente têm 7 fontes de renda passiva. Aí quais são essas fontes de renda passiva? Aí vai falar assim, ó, tem dividendos, tem fundos imobiliários, tem juros de títulos de renda fixa. E aí você fala assim, mas cacete, isso é tudo uma coisa só. Nós estamos falando de renda de investimentos. Por que nós vamos separar tudo isso? Nós estamos falando de investimentos líquidos. Faz sentido só para cumprir uma tabela e dizer, olha, eu tenho 7, 8, 10 fontes de renda, separar dessa forma? Quer dizer, pegar tudo que é renda de investimento financeiro e separar? Se for assim, então eu tenho uma ideia melhor que essa. Eu tenho, lá na carteira do investidor, que é a casa de análise independente onde eu trabalho, uma carteira quantitativa de dividendos, que foi lançada recentemente, inclusive. Lá tem 10 ações pagadoras de dividendo. Se você investir na carteira que eu sugeri, que eu criei, você poderia tecnicamente dizer que você tem 10 fontes de renda, porque você investiu em 10 ações pagadoras de dividendo? A verdade, se a gente for ali estritamente no detalhe, você até pode dizer assim, são 10 fontes de renda, porque são 10 empresas, são CNPJs diferentes, então o dinheiro está entrando daquelas 10 empresas, mas a gente sabe tacitamente que não é bem assim, é aquilo como se fosse uma coisa só. Então pegar essas rendas de dividendos e de fundos imobiliários e tratar como se fossem coisas separadas, só para a pessoa poder dizer eu tenho múltiplas fontes de renda passiva, isso é aquilo que a gente chama popularmente de desonestidade intelectual. Desonestidade intelectual é quando a gente defende uma ideia que a gente sabe que não é verdadeira, mas a gente faz isso só para sustentar uma determinada tese ou uma ideia que a gente está querendo persuadir alguém. Ou uma outra forma de definir a desonestidade intelectual é dizer que é ser burro de propósito. Então, esse que é o ponto. Se eu falar que são, olha, 10 fontes de renda, porque são 10 ações dentro de uma carteira, o que eu estou dizendo pode estar tecnicamente perfeito, porque cada um é um CNPJ diferente, mas a gente sabe que no contexto típico de um investidor isso não é verdade, é uma coisa só, é uma carteira de investimento. A gente poderia tratar como se fosse a carteira de investimento. Então, dentro do capital financeiro, temos as ações pagadoras de dividendos, sim, as rendas de fundos imobiliários, que para fins práticos são equiparados a dividendos, e juros de títulos de renda fixa e alguma outra aí, algum eventual outro ativo financeiro gerador de renda que eu posso não ter falado, mas os principais são esses. Quando a gente fala do capital físico, aí nós estamos falando de objetos palpáveis, tangíveis, imóveis. Quando a gente investe no imóvel de forma direta, não por meio do fundo imobiliário, a gente pode dizer que é um capital físico. Então nós temos aquilo, e lembrando, como que a gente ganha a renda passiva do capital? A gente ganha a renda passiva do capital quando nós permitimos que outra pessoa use aquele capital que é nosso e ela nos remunera por aquilo. Eu tenho uma casa, eu tenho um apartamento, eu tenho um galpão, eu tenho um terreno, eu permito que outra pessoa use, eu abro mão de eu mesmo usar e ela vai me remunerar por isso. Temos outras formas de capital física, arrendamentos, máquinas, instalações industriais, terra, fazenda, sei lá. Eu conheci em um momento da vida um sujeito que disse que estava fazendo a poupança dele em empilhadeiras. Então ele comprava empilhadeiras, ele arrendava essas empilhadeiras aí para uma empresa, qualquer empresa também fazia a manutenção das empilhadeiras, quer dizer, ele mal tinha contato com essas empilhadeiras, então a gente pode dizer que de fato aquilo era uma renda passiva porque ele não trabalhava. Ele simplesmente comprava aquele equipamento e deixava que outra pessoa usasse. E por fim, o capital intelectual. O capital intelectual é quando nós criamos algo, nós temos uma criação, uma invenção, algo que gere aí direitos autorais, royalties, direito de licenciamento, e que nós permitimos que outras pessoas usem essa
criação intelectual nossa e nós somos remunerados por isso. Isso é o que acontece, por exemplo, quando você escreve um livro, tá? Ou o proverbial e-book que o pessoal fala por aí, né? Eu falo muito do e-book porque se você escreve um e-book e bota para vender na Amazon, por exemplo, assumindo que esse e-book vai ser vendido, você pode dizer que é uma renda passiva. Só que pouquíssimos autores conseguem simplesmente deixar o livro para vender e ele vai vendendo sozinho. Quer dizer, está constantemente vendendo. Mas enfim, você criou um livro e esse livro está se vendendo sozinho, então é uma renda passiva. Você criou uma música e essa música é executada em festas, casamentos e comícios e etc e tal, e você ganha direitos autorais sobre essa música sem precisar tocar ela, executar ela, beleza? Você tem uma renda passiva que vem de uma criação intelectual sua. Você criou algo, você inventou alguma coisa, você tem uma patente e você tem o direito de explorar aquela patente por determinado tempo, isso é um capital intelectual seu. Então podemos dizer sim que é uma fonte de renda passiva. Então essas são as fontes de renda passiva que, uma vez que você tem esse capital, ele permite que você não precise trabalhar. Qualquer outra coisa na qual você precise trabalhar não é uma renda passiva. Então assim, eu vou comprar imóveis para reformar, para dar um tapa e vou vender. Isso não é renda passiva. Porque você fazer a reforma, fazer aí uma arrumação num imóvel, vai exigir uma série de coisas, vai exigir investimento, envolve risco, envolve gestão de mão de obra, ou envolve trabalho mesmo se você resolver fazer aquilo. No mundo dos investimentos, então, a gente vê coisas que beiram o ridículo. Falando assim, fazer trade em forex, em mini contratos futuros, em criptomoedas, isso vai ser uma renda passiva. Quem fala que trade é renda passiva certamente não sabe do que está falando ou está tentando enganar alguém, né? Ah, vou criar um robô para operar para mim no mercado financeiro. Beleza, crie um robô. Você vai ver quanto tempo você vai levar para conseguir fazer um robô. Fazer um robô é fácil. Qualquer pessoa com conhecimentos rudimentares de programação consegue fazer. Mas fazendo uma estratégia que seja viável, né? Que não vai te quebrar no meio do caminho. Ah, não, então eu vou comprar um robô pronto aí que eu vi. E aí eu vou começar a botar ele para funcionar enquanto eu durmo, enquanto eu vou na praia, ele vai estar ganhando dinheiro para mim no mercado financeiro. Beleza, beleza. Como diria o grande Henrique Meirelles, boa sorte, né? Então, grande parte daquilo que se fala que é renda passiva por aí não tem nada de passivo. Marketing digital, marketing de afiliados. Tem pouca gente nessa vida que eu conheço que trabalha tanto quanto o pessoal de marketing digital. Nada na vida dessas pessoas é passivo, tá? Então, lembrando que renda passiva é uma coisa rara, é uma coisa que só acontece quando a gente tem capital. Algumas pessoas têm capital, algumas pessoas, inclusive, têm aí talvez a sorte, né, ou se esforçaram para isso, para ter capital numa quantidade suficiente que permita a elas viver integralmente da renda passiva. É uma minoria das pessoas e a grande maioria das pessoas tem que trabalhar para viver, ou seja, elas vão ter uma renda que é tudo menos passiva. Elas podem ter múltiplas fontes de renda, podem ter fontes de renda complementares, mas não passivas. O que acontece muitas vezes, a gente vê pessoas que têm fontes de renda passiva, têm lá seus investimentos, eu tenho meus fundos imobiliários, minhas açõezinhas pagadoras de dividendo, mas que gera uma renda muito pequena, que às vezes chega a ser insignificante para a necessidade do dia a dia da pessoa, quer dizer, nem conta como uma renda real. Quer dizer, se a pessoa perde as fontes de renda passiva dela, ela não consegue viver daquilo. Então, a gente nem considera para fins práticos aquilo como uma parte relevante da renda. Então, de novo, aquilo que a maioria das pessoas chama de renda passiva, no fim, não é renda passiva. É, no máximo, renda extra, mas é ativa porque envolve trabalho. Então, sempre que você ouvir falar por aí em renda passiva, ver alguma coisa, ler um artigo, ver um vídeo no YouTube, o seu ceticismo tem que entrar ali na faixa vermelha ali, porque é grande a chance que alguém vai tentar te enganar, vai tentar te enrolar, até porque quem não quer ter renda passiva? Poucos temas, poucos assuntos geram mais audiência, mais desejo do que renda passiva. Inclusive, neste vídeo aqui, como ele fala de renda passiva, tá no título, eu não vou ficar surpreso se aparecer um monte de
anúncios e outras coisas nos comentários, né, provavelmente postado por robôs aí que ficam buscando essas palavras-chave para dizer, olha, seu artigo muito bom, etc. Então aproveite também para conhecer o meu robô de trade de criptomoedas em tal, algum site ali. Tudo picaretagem, tudo golpe para atrair os incautos que estão desesperadamente em busca de renda passiva e não aceitaram, não entenderam o fato de que a única forma de gerar renda passiva é tendo capital. Falamos aqui sobre quais são os tipos de capital. Lamentavelmente, não temos outro caminho. É isso aí, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente se vê num próximo vídeo.